Ora viva, queridos! Passando por aqui nessa oportunidade para pensar com você em mais uma porção da Sagrada Escritura, porque sabemos que passará os céus e a terra, mas as palavras jamais irão passar. Nessa feita, pensando aqui sobre 2 Timóteo, quero ler o texto. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 e 3, diz assim: Quanto a ti, meu filho, fortalece-te na graça que vem de Cristo Jesus, e o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a pessoas de confiança que sejam capazes de o ensinar a outros. Compartilhe os sofrimentos como fiel soldado de Cristo. É importante nós pensarmos que o apóstolo Paulo, quando ele utilizava linguagens, né, esse tipo de linguagem, por exemplo, uma linguagem bélica, como bom soldado, ele fala também lá em Romanos sobre as armas da nossa milícia. Ele está destacando algo que ele queria trazer, porque pela proximidade com Roma e falar no contexto assim, de soldados, de armas, de couraças, capacetes, espadas, identificava bastante, havia uma percepção muito clara. Nesse texto que podemos falar que é a das últimas cartas pastorais, e ele direciona a Timóteo, ele traz aqui três coisas que eu acho importante de destacar. Ele fala sobre a questão, primeiramente ele agradece, né, gratidão por Timóteo, um jovem pastor vocacionado. Ele fala recomendações, né, e também encoraja ele a persistir. Na verdade, o texto fala que ele fala assim, olha, fortalece-te na graça que vem. E aí ele fala que compartilha. Eu penso que esse texto, não estou aqui afirmando, né, porque provavelmente tem muitos estudantes da palavra que vai falar que tem outro texto que vai falar com mais propriedade sobre isso, mas eu acredito, é o meu entendimento, que é um dos textos bases do discipulado, que é o 2 Timóteo 2,2, o que de mim ouviste, confia a homens para passar para outros, para seres aqueles portadores, aqueles que vão multiplicar e vão dar continuidade a essa mensagem, porque nós sabemos que eu já tive essa oportunidade de estar indo lá, e o Mar Morto, ele é considerado morto porque todas as águas desaguam nele, mas ele só recebe, ou seja, ele retém as águas, por ser um dos lugares, a nível do mar, o mais baixo nível, então ele só recebe. E o cristão, aquele que tem uma mensagem, né, ele não pode ficar só com ela, ele tem que passar para outras pessoas. Esse é o princípio do discipulado, né? Voltando aqui, o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança. E é engraçado, porque essa palavra confiança tem sido algo que tem assim, me chamado muita atenção nesses últimos dias que eu tenho pensado sobre isso. Vou te contar aqui uma história, né? Não é uma história com E, é uma história com H, ou seja, é algo que de fato aconteceu. Aqui em Portugal existem restrições para quando você vai arrendar uma casa no que se refere a ter animais, né? Algumas pessoas põem outros tipos de restrições, por exemplo, não quer crianças, outros não quer animais, outros não quer fumantes, e assim por diante. E o que acontece? A casa que nós morávamos antes, né? Nós moramos nessa casa por mais de 5 anos, não era permitido animais, e os meus filhos, né, tanto a Radassa quanto o Miguel, eles sempre falavam, pai, quero um cão. Às vezes ia na casa de alguma pessoa, algum conhecido que tinha um cão, um gato, e eles ficavam ali sempre a nos pedir, para mim e para a Lidiana. E aí acabou que nós conseguimos, né, recente agora, um ano, a mudar para um outro lugar, que nós temos cães, né, é tipo uma quinta, assim. E aí o que acontece? Ganhamos de um amigo precioso, que ele mudou, ele saiu de Portugal, ele foi para a Inglaterra, e ele tinha uma cachorrinha da família,
e não queria, não pôde levar, ele queria deixar para um amigo, porque tinha muita estima, enfim. E ele fez questão, né? Alex, olha, ela tá com chip, tá vacinada, tá tudo nos conformes, você não vai ter trabalho nenhum com isso. Falei, opa, então tá bom. E aí ficamos com ela, muito querida, pequenininha, assim, sempre recebeu muito carinho, então é aquelas cachorras bem mimadinha. E o que aconteceu? Um belo dia, estávamos ali na rua e não para um carro, abre a porta e salta um cão. E as minhas crianças, sabe como criança às vezes não tem nem muito essa questão de saber se é bravo, se não é e tal. E já foi fazer festinhas nesse cão. E o cão, resumindo aqui a conversa, acabou ficando lá em casa. Então, lembra que eu estou falando sobre confiança. Não acha que eu estou aqui, como diz aqui em Portugal, a encher chouriça. Não, estou falando aqui de algo interessante, mas ilustrando para você perceber. E aí o que aconteceu? Esse cão, ele ficou ali, um cão abandonado, rejeitado, que recebeu o quê? Recebeu casa, comida, ele recebeu porque ele, né, como um malandreco aí, estava na rua, aquela coisa toda, já, né, procriou com a Nude, e resultado disso, 5 cachorrinhos, né, 2 fêmeas e 3 machos, e maravilha. E lá em casa de um cão passou para 7. E nós começamos mais que depressa querer doar esses cãezinhos e conseguimos já doar, já estamos só com 2 lá em casa. Aliás, 3, né? Hoje, no dia de hoje que eu estou a gravar, vai ter um amigo que vai lá buscar mais um. Então vou ficar só com mais 2 e a Nude. E ele, Alex, o Benji? O Benji, o que aconteceu? Estou falando de confiança. Ele, lá em casa também tinham galinhas. E um dia lá, ele, pela manhã, começa uma latição, as galinhas voando lá apavoradas. E ele tinha achado um buraco e matou um dos nossos franguinhos. A minha esposa ficou muito brava. E não é por menos, né? Porque a gente tinha um propósito de estar autossustentáveis, né? Nesse tempo de pandemia, com ovos e tudo mais. E o que aconteceu? Foi-se o franguinho que estava ali sendo cuidado. E para não passar só por isso, ficamos bravos com eles, né? Corrigimos ele e aquilo tudo. Passou aí algum tempinho curto. E eu estou a passar numa rua. De repente, uma senhora me para e me fala que o cão, ele tinha comido uma galinha dela. E o que acontece? Eu já imaginava que era o próprio cão. Enfim, como não tem o meu chip, não tem nada dele que eu coloquei, porque eu não tinha feito isso ainda, que aqui em Portugal você precisa registrar. Resumindo, mais um prejuízo aí, e eu decidi por abrir mão desse cão. E aí, falando de confiança, Alex, mas você está falando de animal, o que tem a ver com confiança? Não, eu estou falando de a palavra confiança, independente se em instituições, em pessoas, em animais. A palavra confiança, ela se adequa em várias circunstâncias. Então, você e eu, nós estávamos numa vida sem sentido, sem propósito, muitas das vezes preso em drogas, em tantas coisas, prostituições, coisas que desagradam a Deus. E Deus nos amou, nos limpou, perdoou o nosso passado, nos deu um espírito de vida, que é o Espírito Santo, que nos curou as feridas da nossa alma, trabalhou no nosso coração a nível de esperança, nos deu, para aqueles que creem, né, o nome escrito no livro da vida, nos prometeu a vida eterna e fez tantas coisas maravilosas em nós. E de repente, nós, por alguma decepção, por alguma situação, começamos novamente a cultivar pensamentos tóxicos, sentimentos de amargura, de ódio, de rancor e coisas que de certeza são péssimas para qualquer pessoa cultivar. E o que acontece? A confiança, muitas das vezes, ela é perdida e nós achamos que Deus se distanciou. Mas eu quero, nessa oportunidade, pensar com você na história bíblica, que fala dos 3 perdidos, né? Lá em Lucas fala da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Você sabe muito bem que o filho pródigo
quando ele estava na casa do pai, ele tinha tudo que ele precisava. E um certo dia ele falou que ele queria a parte da herança dele, que para aquela altura, até hoje eu ainda acho que é, mas naquela cultura principalmente, é uma desonra muito grande você reivindicar uma herança com seus pais ainda vivos. E ele fez isso. E ele foi viver, diz a palavra, dissolutamente, e caiu numa desgraça total, a ponto de comer das bolotas dos porcos, ou seja, do que os porcos se alimentavam. E de repente, ele num clique, ele levantar-me-eis e voltei com meu pai. Porque meu pai tem muitos trabalhadores e eu não vou viver nessa circunstância. E eu acredito que quando ele, naquele regresso, ele pensou, puxa vida, meu pai perdeu em mim a confiança, meu pai perdeu em mim a credibilidade, o que eu vou fazer? Mas ele, mesmo assim, acreditou, não foi. E realmente ele tinha perdido tudo. Mas uma das coisas que ele não perdeu foi o amor do pai. Então, eu quero finalizar aqui essa meditação falando com você. Você pode ter perdido tudo, a credibilidade das pessoas que você mais acreditava, você pode ter perdido tantas coisas. Às vezes você é uma pessoa que ainda está nesse jogo da reputação. Eu te encorajo a sair disso, porque você se torna um refém do que as pessoas pensam, e você não tem que preocupar com o que as pessoas pensam, porque você tem que preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Sai do jogo da reputação, entra no jogo dos frutos, porque os frutos vão falar mais alto do que qualquer coisa. Então, ele tomou essa decisão e você conhece muito bem a história de restauração. Deus deu as sandálias, colocou uma aliança, um anel, né, simbolizando a autoridade. E o texto inicial que nós falamos de confia a homens idôneos, homens de confiança, Timóteo. Paulo orientando Timóteo a respeito desse princípio do discipulado. E é isso que eu preciso finalizar aqui e que fique destacado no seu coração. A sua confiança em Cristo, nesses momentos que estamos atravessando, ela é fundamental para você se fortalecer mais, não fragilizar mais. Ah, Alex, mas eu não posso agora fazer tantas coisas que eu poderia. Pois é mais um ponto para você dar um outro significado, você ressignificar essa situação. Não com lamúria, murmuração, com tristeza. Nós nos identificamos com as pessoas que perderam os seus entes queridos e lamentamos profundamente isso. E dizemos, né, pelo menos aqui em Portugal, os índices de contágio e de óbitos estão caindo a cada dia, e eu creio que isso é mesmo já uma resposta, né? Enfim, e que você possa ter esse tempo, porque, queridos, olha, tá vendo aqui, olha, isso aqui são várias pedras que se eu fosse filmar tudo para você, você vai ver que era um muro antigo. Eu não sei se tem dezenas, centenas ou milhares de anos, né? Nós estamos falando que Portugal é um país milenar. Eu mesmo já tive oportunidade de ir em lugares no norte que tinha lá placa lá de não sei o que lá, 900 e tal anos. Então, assim, é muito tempo e está aqui até hoje, né? De repente já passaram várias pessoas por aqui nesse lugar, ou que de repente era até um tipo de construção no passado. Mas isso é uma estrutura. As estruturas têm sim o seu significado, mas não se apegue às estruturas. Se apegue com confiança a Cristo, olhando firmemente para o autor e o consumador da sua fé. Porque os tempos mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqueça o seu coração com essa palavra, entenda que você foi chamado para reproduzir, para transmitir para outras pessoas. Ah, não, mas eu não sou missionário, não sou pastor, eu não sou... Querido, eu sempre falo aqui na comunidade com as pessoas, olha, duas coisas que você não pode ser refém. Não seja refém de reputação e não seja refém de títulos, porque você vai viver uma vida mais leve, você vai viver uma vida sem fardos. Por isso eu sempre falo com as pessoas, se tem uma coisa que as pessoas mais têm prazer de ouvir, e se você não fez isso ainda, faça isso. Vai em qualquer instituição e quando você chegar naquele lugar, seja, vou dar um exemplo aqui de Portugal, seja na junta de freguesia, seja nas finanças, seja na segurança social, seja em qualquer repartição, seja pública ou privada, e quando você vê um
um distintivo com o nome da pessoa, um crachá, né? Você olha aquilo, eu faço isso, já fiz isso, sabe, milhares de vezes e cada vez eu tenho uma experiência diferente. Quando você olha ali e chama a pessoa pelo nome, a pessoa pode estar distraída, passando por um dia mal, mas aquilo ativa nela, ela às vezes está com a cabeça baixa ali, do supermercado, às vezes passando as compras, vai querer o NIF, vai querer saco, aquela coisa repetitiva, e de repente você chama a pessoa, Juliana, Cláudia, ou João, a pessoa me conhece de onde? Às vezes é interessante. Então, as pessoas, elas mais apreciam ser chamadas pelo nome, sabe? Ah, não, Alex, mas a instituição precisa de ter. Tudo bem, eu entendo os protocolos e eu sou uma pessoa que até procuro me adequar a eles. Mas, nome, esquece, deixa em segundo plano a questão de títulos. E depois, reputação. Porque as pessoas que ficam presas em reputação, elas não são, muitas das vezes, elas não se tornam pessoas naturais, elas se tornam pessoas mais voltadas para o artificial. Por quê? Porque ela quer obedecer à cartilha do politicamente correto. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você é um indivíduo, Deus não te fez de forma coletiva. Você sabe o que é isso aqui? É impressão digital em milhares, bilhares de pessoas na face da Terra. Não tem ninguém com uma identidade semelhante à sua. A impressão digital sua é única. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus não te fez em série. Já reparou carro? Às vezes quando um carro, uma determinada montadora, tem uma peça que deu alguma falha, aí ela coloca lá na TV, no ecrã, nos médias, falando recall, né? Chamando aqueles carros daquela série para fazer uma reparação. Por quê? Porque todos os carros que foram naquele lote deram o mesmo problema. Mas você não foi feito em série, você foi feito um indivíduo e você tem a impressão. Quando fala imagem e semelhança, é a imagem moral de Deus. Ele ama você profundamente e ele se importa com você. Independente das circunstâncias que você esteja a passar, creia. Ele é fiel para cumprir na sua vida aquilo que ele planeou. Mas você precisa de ser uma pessoa de coragem e que seja uma pessoa confiável. A pergunta que eu quero deixar para você nesse momento, nesse dia. Você é uma pessoa de confiança? As pessoas, muitas das vezes, podem ter falado para você, mas você é isso, você é aquilo, deram títulos para você. Mas você sabe, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, a sua consciência, Deus pode confiar em você, que você não vai negociar os princípios deles por circunstâncias momentâneas que estejamos passando? Pense sobre isso e que Ele te abençoe nesse dia abundantemente e até um próximo encontro nosso.